Nicolau da noite de 5 de dezembro para a noite de 24 de dezembro, para enfatizar ainda mais o dia de Cristo. O Christian ganhou popularidade em muitas áreas da Europa Central, embora sua evolução tenha se tornado bastante complicada. Obviamente, pretendia-se que fosse uma encarnação do menino Jesus, mas a ideia de um bebê entregando presentes era talvez um tanto incomum, mesmo se ele fosse o Filho de Deus. Por isso, o Christian era e ainda é às vezes retratado como um anjo loiro, apesar de sua origem como uma tentativa luterana de substituir um santo católico. Atualmente, ironicamente, o Christian é mais popular entre os católicos da Europa Central e pode até ser dito que trabalha ao lado de São Nicolau para trazer presentes às crianças e decorar suas árvores de Natal. Enquanto isso, os alemães protestantes comumente adotou uma figura semelhante ao Papai Noel. Graças aos germano-americanos, o nome Christkindl também evoluiria para um apelido para o Papai Noel, Christkindl. Nem todos os protestantes estavam preparados para abolir a figura de São Nicolau. No entanto, um famoso exemplo disso é encontrado na Holanda, onde São Nicolau, ou como o chamam em holandês, Papai Noel, e a celebração de seu dia de festa são tão populares quanto sempre foram. Na Holanda, Papai Noel é uma figura com uma longa barba branca vestida com trajes de bispo vermelho, que monta um cavalo branco. Ele é frequentemente acompanhado por uma figura ou figuras conhecidas como Zwarte Piet ou Black Pet. Zwarte Piet era talvez uma vez um ajudante espiritual que mais tarde foi dito ser um escravo africano, embora, devido à polêmica, às vezes ele seja representado como um servo cujo rosto está coberto de fuligem das chaminés. Papai Noel envia nas viagens de São Nicolau carregando um grande livro vermelho contendo os nomes das crianças que se comportaram bem e mal ao longo do ano. As crianças boas recebem doces e presentes, no entanto, as crianças más podem ter uma punição muito pior do que acordar com carvão em suas meias. Elas podem ser açoitadas ou levadas pelos Zwarte Piet em um saco e levadas de volta para a Espanha por um ano. A ideia de que figuras de São Nicolau ou Papai Noel são acompanhadas por figuras que distribuem punições às crianças, mas não é a única para os Países Baixos. Às vezes, ele é acompanhado por uma figura muito mais sinistra em muitas partes da Europa Central, como Alemanha e Áustria. São Nicolau é acompanhado por um ser chamado Krampus. Krampus é uma espécie de cruzamento demoníaco entre um bode e um homem, uma figura provavelmente derivada da mitologia alpina pagã. Ele não é exatamente um dos ajudantes de São Nicolau, mas é encarregado de lidar com as crianças travessas, embora às vezes, quando ele leva crianças mal comportadas em seu saco, elas não retornem. No leste da França, também há uma figura relacionada conhecida como Father Viper. Do outro lado do Canal da Mancha, a figura do Papai Noel é o que era e é popular na Inglaterra. Hoje, o Pai Natal inglês é idêntico ao Papai Noel americano, mas no passado era um pouco diferente. O personagem da figura do Pai Natal remonta pelo menos ao meio do século XV e pode ter origens ainda mais antigas. O século XV foi, claro, antes da Reforma Protestante. De fato, ele não foi criado como um substituto de São Nicolau e, na verdade, era um símbolo do tradicional Natal inglês durante a Proibição Puritana. Inicialmente, o Pai Natal não tinha papel na distribuição de presentes às crianças, ele era simplesmente a personificação do antigo Natal da época. No entanto, seu papel e imagem começaram a mudar durante o renascimento do Natal vitoriano. As representações do Pai Natal variavam, mas uma representação comum é algo ao longo das linhas do grande homem jovial apresentado como o fantasma do presente do Natal de Charles Dickens, sentado diante de um banquete vestindo uma túnica verde forrada com pele e uma coroa de azevinho. O Pai Natal também costumava ser representado montado em sua nobre montaria, um bode. Foi a partir dessas figuras, em uma mistura complicada de culturas e invenções novas, que surgiu o Papai Noel nos Estados Unidos no século XIX. Homens como John Pintard e o mencionado Washington Irving parecem ter sido alguns dos primeiros a ajudar a criar a figura. Ambos eram residentes da cidade de Nova York, que era antes a colônia holandesa de Nova Amsterdã, e na América, sem muita observância do Natal, eles se viam ansiando pelas antigas tradições holandesas.
Trabalhos como a semi-lendária História de Irving de 1809 sobre Nova York ajudaram a expor o Papai Noel a um público americano maior. O nome Santa Claus se transformou em Santa Claus em inglês nas décadas seguintes. Com o tempo, o Papai Noel evoluiria para o símbolo americano do Natal, e à medida que outros pegavam a lenda, eles acrescentavam a sua história. Em 1821, o poema Old Santa Claus with Matt Delight foi publicado, estabelecendo alguns aspectos importantes da história do Papai Noel, sendo a primeira publicação conhecida a definir a data de distribuição de presentes para 24 de dezembro e falar de um trenó puxado por uma rena. 2 anos depois, Clement Clarke Moore publicou anonimamente seu poema A Visit from St. Nicholas. Isso se tornaria um sucesso em toda a América e até além. O poema fala de um velho duende muito alegre que entrega presentes às boas crianças. Ele chega em um trenó puxado por 8 renas voadoras e entra e sai da casa pela chaminé, deixando seus presentes e meias penduradas pela lareira. Até a Guerra Civil, o Papai Noel havia se tornado uma figura conhecida na América. Ainda assim, como exatamente esse Papai Noel se parecia permanecia indeterminado. O cunhado de Washington Irving, James K. Paulding, o retratava como um pequeno homem-elfo em um casaco azul marinho que vinha para entregar. No Ano Novo, em algumas das imagens em Old Santa Claus with Matt Delight, ele é representado como um homem mais magro com uma única rena. Clement Clarke Moore modelou sua aparência em uma antiga holandesa robusta, dizendo que ele era redondo, com um rosto alegre, uma barba branca como a neve e um cachimbo na boca. Em 1863, Thomas Nast, um famoso ilustrador da Harper's Weekly, parece ter criado uma imagem de Papai Noel que se assemelha à nossa representação moderna. Para qualquer americano, essa representação de 1881 é inconfundivelmente Papai Noel, embora já estivesse associada ao inverno do norte por uma variedade de motivos. Pode ter sido Nast quem estabeleceu sua residência no Polo Norte. Ao longo do tempo, várias pessoas contribuíram com adições duradouras à imagem do Papai Noel. Em 1931, a Coca-Cola, buscando melhorar sua receita de inverno lenta, começou a usar o Papai Noel para comercializar bebidas, e o ilustrador Adlon Sundblom deu alguns toques finais. No entanto, o personagem e a maioria de sua imagem já estavam estabelecidos antes disso. E quanto aos outros atributos do Papai Noel, como suas renas voadoras e as meias onde ele deixa os presentes? Irving observou que o Papai Noel viajava em uma carroça voadora, mas não estabeleceu o que a impulsionava. As renas e o trenó parecem ter sido estabelecidos no poema Old Santa Claus with Matt Delight. 2 anos depois, Moore deu ao Papai Noel 8 renas e as nomeou como Dasher, Dancer, Prancer, Vichen, Come, Cupid, Donder, holandês para trovão, que mais tarde se tornou Donner, e Blitzen, holandês para relâmpago, que mais tarde se tornou Blitzen. As origens exatas das renas não são claras aqui, mas, em última análise, as renas parecem ter sido a invenção do autor anônimo ou de algum outro contemporâneo, já que não parecem ter tido origens claras na mitologia germânica ou na história de São Nicolau. As renas podem simplesmente ter sido escolhidas porque o Papai Noel precisava de um meio de transporte e as renas vivem no norte. As 8 patas de Sleipnir e as 8 renas são uma coincidência provável. Mas a equipe ainda estava incompleta. Vamos lembrar da mais famosa rena de todas, a história de Rudolph, a rena do nariz vermelho, foi escrita por Robert L. May em 1939. A história da jovem rena que encontra sua força em sua aparente falha, um peculiar nariz vermelho brilhante, que foi usado para iluminar o caminho do Papai Noel em tempo ruim, foi tão cativante que ele rapidamente se tornou um membro permanente da equipe. A famosa Sra. Claus foi mencionada pela primeira vez em 1849 na Lenda de um Natal de James Rees. Ao ter uma esposa, o Papai Noel agora estava claramente distinto do bispo de Anatólia, embora ainda seja às vezes visto como uma figura que incorpora o espírito cristão do Natal. Hoje, o Papai Noel é frequentemente visto como uma figura lendária, não necessariamente associada à religião. Mas por que ele entra pela chaminé e deixa presentes dentro de meias?
Irving menciona o hábito de Papai Noel de deixar presentes pela chaminé em sua História de Nova York de 1809. Irving provavelmente não inventou esse aspecto da história, mas há tantas explicações para suas origens, desde alegações duvidosas de sua relação com Odin até São Nicolau, até crenças renascentistas sobre criaturas mágicas entrando nas casas através das chaminés, que é difícil identificar uma inspiração exata para esse atributo. Os presentes nas meias, no entanto, provavelmente estão relacionados às lendas de São Nicolau deixando secretamente presentes para outras pessoas. Na história das três meninas, por exemplo, às vezes era dito que as moedas que ele jogava para elas caíam nas meias que tinham pendurado perto do fogo. Esse costume está quase certamente relacionado aos sapatos que as crianças em países europeus deixam para São Nicolau colocar presentes no dia dele, e também a tradição do dia de São Nicolau, de onde vem a prática de dar presentes no Natal. No geral, talvez haja um grande número de explicações potenciais, mas o fato é que o ato de dar presentes é uma prática muito comum que surge facilmente. Independentemente por si só e, portanto, é difícil apontar uma origem específica na América moderna. No entanto, a meia de Natal se tornou um pouco de um espetáculo hoje. Os presentes principais são deixados sob a árvore de Natal. A árvore de Natal é um dos símbolos mais mágicos deste feriado. Realmente não há nada como o brilho calmante e tranquilizador de uma em uma noite fria de dezembro. Mas de onde vem essa tradição? A resposta muito comum é a mitologia e costume nórdicos, mas isso não é provável. As árvores eram sagradas para os nórdicos pagãos, mas não parece ter havido tanto ênfase específico em coníferas quanto em árvores de freixo ou carvalho, e não há evidências de que as árvores perenes tivessem algum papel específico no Yule. Como observação lateral, também não há evidências claras de que o tronco de Yule, uma tradição separada mais relacionada, tenha vindo do paganismo. Da mesma forma, plantas perenes parecem ter sido incorporadas no cetrinal romano, mas isso não parece ter incluído árvores perenes. Ainda assim, a origem da tradição pode ser pagã. Argumentou-se que talvez derive das tradições pagãs bálticas que os colonos alemães encontraram na Idade Média, enquanto conquistavam a área. No entanto, numerosas lendas também apontam para origens cristãs. De fato, as árvores de Natal podem não ter muito a ver com o paganismo. Uma lenda traça as árvores de Natal a uma história envolvendo São Bonifácio, um famoso missionário para os povos germânicos, que no século VIII cortou um carvalho pagão sagrado. No lugar dele cresceu uma árvore de abeto, que representava a Santíssima Trindade, em sua forma triangular, apontava para o céu. No entanto, a adição da árvore perene a essa história parece ter surgido muito tempo depois do século VIII. Ao longo da Idade Média, especialmente no final da Idade Média, existem várias referências vagas ao que poderiam ser árvores de Natal, ou pelo menos seus predecessores. Talvez a referência mais clara mais antiga a uma árvore de Natal remonte a escritos de monges cistercienses em Portugal no início do século XV. Os escritos instruem o leitor sobre como colocar laranjas e velas nos galhos de uma árvore no Natal. No entanto, a menos que essa tradição tenha se desenvolvido independentemente em Portugal, provavelmente veio de outro lugar. Assim como um número perceptível de tradições de Natal, as árvores de Natal parecem ser de origem alemã. Há um registro do sudoeste da Alemanha em 1419. Por volta da mesma época, uma árvore era usada por volta do Natal em conexão com uma peça teatral representando Adão e Eva no Jardim do Éden. A árvore era decorada com maçãs, nozes, fios de lã, pasta de farinha, hóstias, guirlandas e pão de gengibre. As árvores de Natal podem, portanto, ter uma origem e simbolismo cristão da árvore do paraíso, com maçãs representando o fruto proibido e hóstias, a Eucaristia. Ao longo dos séculos XV e XVI, há inúmeras referências a uma prática no norte da Alemanha e em Livônia, esta última região fazendo parte do Báltico, onde associações de mercadores erguiam árvores para decoração. As árvores eram novamente decoradas com coisas como maçãs, nozes, doces e flores de papel.
Embora não esteja muito claro se quando esse costume se relacionava com o Natal ou algum festival de inverno, é provável que as árvores de Natal tenham precedido isso. O reformador protestante Martinho Lutero é frequentemente associado às árvores de Natal e às vezes creditado por ter inventado o símbolo moderno. Disse que ele colocou velas nelas para representar as estrelas do céu. De fato, por um tempo, as árvores de Natal foram vistas como algo especificamente luterano, enquanto os católicos, inicialmente, eram mais propensos a se concentrar exclusivamente em cenas de natividade, até que o costume das árvores também cresceu entre eles. Independentemente de suas origens, a evidência sólida das árvores de Natal modernas é registrada pela primeira vez em 1576, em Turquem, uma cidade então no Sacro Império Romano. De acordo com Judith Flanders, autora do livro Christmas, a Biography, as primeiras árvores de Natal em ambientes internos são registradas na cidade de Estrasburgo, em 1605. Essas árvores são semelhantes em aparência às árvores do paraíso descritas há pouco, sendo decoradas com maçãs, rosas, hóstias e similares. Ambas as cidades estão localizadas na Alsácia, uma região que hoje faz parte da França, mas que no passado pertenceu à Alemanha. Ao longo do século XVIII, as árvores de Natal se tornaram muito mais comuns nas áreas protestantes da Alemanha, embora possa também ter chegado à Inglaterra nesse período. Foi durante o século XIX, muitas vezes junto com a imigração alemã, que as árvores de Natal realmente começaram a se espalhar pela Europa e além. A rainha Charlotte, nascida na Alemanha e esposa do rei inglês George III, parece ter introduzido uma árvore de Natal para as crianças da família real em 1800. No entanto, o costume não se espalhou além da família real até o reinado da rainha Vitória, que, juntamente com seu marido nascido na Alemanha, estava familiarizada com essas tradições desde sempre e manteve a tradição consistentemente. Uma vez que se tornou popular com a família real, foi imitado.